Fala, gurizadinha! Tudo certo com vocês? Chegando aqui para falar sobre essa vitória de 3-0 do Real Madrid para cima do Girona, jogando fora de casa no Campeonato Espanhol. Um jogo que só faz a gente ter mais certeza do momento de Jude Bellingham. Um jogo no qual o Mbappé voltou a marcar, Arda Güler marcou seu primeiro gol com o Real Madrid, que o Real Madrid teve dificuldades, mas que conseguiu se sobrepor a elas. 3 pontos importantíssimos dentro da tabela de classificação do Campeonato Espanhol. Vamos falar um pouquinho sobre tudo isso e já projetar algumas coisinhas para o jogo contra a Atalanta na terça-feira na Liga dos Campeões. Se vocês estão por aqui e ainda não estão inscritos no canal, se inscrevam no canal aqui da Baixinha para ajudar este canal a crescer. Deixa aquele like e comenta por aqui. Vamos lá. Falar sobre esse 3-0 do Real Madrid para cima do Girona, um jogo no qual a gente pode destacar a atuação de Jude Bellingham. Foi o motor do time novamente, realmente o momento do Jude Bellingham é muito bom. Dentro de um deserto que é esse Real Madrid nessas primeiras 20 e poucas partidas da temporada, a gente pode dizer que em alguns momentos, alguns jogadores se destacam, né? Até a lesão, esse cara era o Vinícius Júnior. Atenção que volta pro jogo contra a Atalanta na Liga dos Campeões. Continua mesmo ter perdido os últimos 4 jogos, continua sendo o artilheiro do time na temporada e um dos líderes de assistência. O Vini volta contra a Atalanta. Mas dá para destacar que nesse deserto do Real Madrid do último mês, Jude Bellingham tem se destacado, tem se mostrado o motor desse time. E principalmente dentro dos jogos de La Liga, né? Tô tirando um pouco a Champions da conta. O Bellingham hoje voltou a atuar na posição na qual a gente viu ele na temporada passada. O Ancelotti tem feito um ajuste dentro da posição do Bellingham e ele tá de novo muito mais próximo da área, tanto é que a gente tá vendo um Bellingham muito mais participativo ofensivamente, com essa liberdade de movimentos no campo rival, digamos assim, mas um Bellingham também muito prestativo e cooperativo defensivamente, né? É um jogador que tem uma capacidade física muito absurda, muito fora da curva, é um jogador muito forte e é um jogador que tem se destacado aqui nos últimos dias, que ele tem essa questão de realmente ser um desses jogadores que a gente olha, apesar de muito jovem, e identifica um líder nele, né? Ele tem essa raiva de não conseguir as coisas que faz com que ele tenha mais e mais ganas de colocar essa ambição dentro do campo, né? É um cara que quer ser um vitorioso, que quer ser um vencedor, e dá pra ver isso no Jude Bellingham. Que ele se irrita muito quando as jogadas não saem, quando as coisas não acontecem e transforma isso em entrega, né? Corre, se dedica, só que não dá pra fazer isso sozinho, né? Então é preciso, o Bellingham tá dando esse passo, mas a gente tem que ver um coletivo maior dando também esse passo. Jude Bellingham hoje marca o primeiro gol do Real Madrid, só trazendo um pouquinho de destaque de escalação, tá? Primeiro, Rodrigo não viajou para o jogo contra o Girona por precaução, ficou aqui em Madrid, ele sentiu um incômodo na perna esquerda e não viajou. O Ancelotti falou depois desse jogo que o Rodrigo não viajou exatamente por isso, por precaução, e que ele acredita que vai estar à disposição no jogo contra a Atalanta. Por isso, sem o Rodrigo, que seria titular no ataque junto com o Mbappé, o Ancelotti foi com o Brahim. Foi Brahim e Mbappé no ataque do Real Madrid. Só que, na verdade, como o Real Madrid está jogando no 4-2-3-1, com o Bellingham sendo o centro dessa linha de 3 no ataque, o Mbappé hoje foi a referência, foi o 9 hoje no time. E o Brahim jogou um pouquinho mais pela esquerda, o Arda Güler pela direita e o Bellingham sendo esse cara mais centralizado com essa liberdade de movimento no campo do adversário. Então jogou com Courtois no gol, Lucas Vázquez na direita, Mendy na esquerda, que saiu lesionado e o Ancelotti já disse que não se recupera para o jogo contra a Atalanta, Rüdiger e Tchouaméni jogou na zaga. O Ancelotti disse que o Raul Asensio, o menino da base que tem jogado na zaga, não jogou por descanso, porque ele não conseguiu se recuperar bem depois do jogo contra o Atlético, e tudo indica que ele vai jogar a partida contra a Atalanta ali. E o Tchouaméni deve voltar para o meio de campo, onde hoje jogou Luka Modric, e é incrível. O Modric pode estar melhor ou pior, mas me chama muito a atenção
a capacidade que ele tem com mais de 39 anos de no minuto 85 de jogo tá correndo para trás. Claro que, daí que tem que botar no contexto que o Girona levou muito pouco perigo pro Real Madrid no jogo de hoje, né? Não fez um bom jogo, é um time que perdeu muitos jogadores e na segunda parte praticamente não levou perigo pro campo do Real Madrid. Mas num jogo como esses, ter um cara como o Modric, que parece que é inesgotável, interminável, realmente é muito útil, né? E hoje foi um muito bom jogo do Modric, que deu assistência pro gol do Kylian Mbappé. E aí, como eu dizia, Modric, Valverde, Arda Güler, Modric e Valverde, na verdade, fazendo essa dupla de volantes, Arda Güler, Brahim, Jude Bellingham e Kylian Mbappé. O Real Madrid teve muitas dificuldades até os 30 minutos de jogo, não estava conseguindo nem controlar o jogo nem com e nem sem a bola, que tem sido uma característica do Real Madrid nesse início de temporada, não consegue controlar os jogos. Mas na primeira pressão alta que foi fazer para cima do Girona e que conseguiu encaixar essa pressão alta, roubou a bola e aí fez a melhor jogada até então da partida aos 36 minutos, que terminou com o gol do Jude Bellingham. Depois, no segundo tempo, uma bola lançada pelo Modric, que vai parar no Bellingham, ele gira, dá a volta e dá um belo de um passe pro Arda Güler arrancar, correndo contra-ataque e finalizar muito bem para marcar o segundo do Real Madrid. O Bellingham, como eu dizia, jogando muito mais próximo da área e com liberdade de movimentos no ataque, se sacrificando, obviamente, defensivamente, mas tendo essa possibilidade, são 5 gols e 3 assistências nos últimos 5 jogos de La Liga. Na última década, só Bellingham, Benzema e Cristiano conseguiram marcar em 5 jogos diferentes de La Liga de uma forma consecutiva. Então a gente tá vendo esse Bellingham muito chegador, muito perigoso na frente da área, porque ele finaliza bem e ele é um cara muito inteligente para ler os espaços que ficam livres dentro da área. A gente tá vendo esse Bellingham voltar. Claro que um desses gols foi de pênalti, mas também é importante que ele converteu o pênalti que ele bateu algumas rodadas atrás. Então o Bellingham, que tá sendo dentro do jogo, é o motor do time e na parte ofensiva tá entregando muitos gols pro Real Madrid dentro de La Liga. Depois o Bellingham, como eu disse, ele foi o melhor em campo, gol e assistência. O momento do Bellingham nesse recorte de La Liga é muito bom, só que ele sai de campo sentindo a perna esquerda, e aí foi um susto, né? Mais um lesionado no Real Madrid, mas o Ancelotti, na entrevista coletiva depois do jogo, disse que o Bellingham tá bem, que ele saiu porque ele sentiu algo, não quis correr o risco de seguir em campo, pediu para sair, e que ele acredita que o Bellingham vai estar à disposição para o jogo contra a Atalanta na terça-feira. Esse é o segundo gol, que foi marcado pelo Arda Güler, que foi elogiado pelo Ancelotti na entrevista coletiva depois do jogo. Disse que o Arda Güler está sofrendo muita pressão e que ele fez um muito bom gol, se desmarcando e correndo para receber e finalizando muito bem. O Arda Güler, que marcou o primeiro gol dele na temporada, que é um jogador que está tendo um pouco mais de oportunidades com o Ancelotti, principalmente quando o time tá com dificuldade de ter jogadores à disposição, né? O departamento médico do Real Madrid, quando sai um, entram 2 e é um negócio de louco. Segundo gol do Real Madrid, do Arda Güler. Terceiro gol do Real Madrid é uma muito boa movimentação do Mbappé sem a bola, coisa que a gente tava com dificuldade de ver ele fazer. Como ele estava atuando como 9, ele não estava preso na ponta esquerda, ele estava liberado para atuar no ataque. E o Real Madrid estava conseguindo contra-atacar muito o Girona, que o Real Madrid adora jogar nesse lugar de proporcionar contra-ataques. E é uma muito boa movimentação sem a bola do Mbappé, que termina com o Modric dando um belo de um passe e o Mbappé finalizando muito bem um gol que ele marca pela direita. Depois ele teve outra oportunidade ali pela direita, criou mais ocasiões e teve mais possibilidades de marcar o Mbappé, que é verdade, não vive uma boa fase, não é nem de longe o Mbappé que a torcida pensou que veria nesse início de Real Madrid, mas já são 11 gols em 21 jogos com o Real, 9 deles em La Liga, onde ele está no top 3 dos que mais marcaram até agora na temporada. Então, apesar de não ser um grande início de trajetória com o Real Madrid, ele tem bons números. 11 gols, mais 2 assistências em 21 partidas, 9 desses 11 gols no Campeonato Espanhol. A conta pendente do Mbappé está sendo a Liga dos Campeões, onde em 5 jogos ele só marcou um gol até agora. O Mbappé, que também é o protagonista da jogada polêmica do jogo, é um contra-ataque do Real Madrid, que ele baixa a bola com a mão,
finaliza mal e chuta para fora, e ele já tinha recebido um cartão amarelo, assim como o Ancelotti, no intervalo, e seria o segundo cartão amarelo para ele, mas o árbitro não dá o cartão amarelo, que seria a expulsão do Mbappé, e ele fica em campo. Eu não sou especialista em arbitragem, mas pelo que eu escutei comentaristas de arbitragem falando aqui na Espanha, a ocasião não foi vista como de extremo perigo para o rival para ele dar o cartão amarelo. Aí já entra dentro da subjetividade da interpretação do árbitro, que não deu amarelo, mas obviamente a jogada polêmica do jogo, que sempre tem uma, foi essa aí. Ancelotti foi fazendo as substituições. Endrick esteve em campo durante 10 minutos, mais ou menos pelas estatísticas oficiais, entrou no minuto 80, junto com o... Foi depois. Junto com o Fran Garcia, que entrou pela lesão do Mendy, que eu já disse, está fora do jogo contra a Atalanta. E o Endrick teve uma jogada que o árbitro dá falta dele, só que é ele que recebe uma falta, é um encontronaço dele com o defensor, e aí o Gazzaniga, o goleiro, sai para fazer a defesa e leva a cabeça do Endrick junto com o joelho. Até depois ele fica sentindo, é atendido pelo departamento médico do Real Madrid, mas muito poucos minutos, né? Assim, o Endrick tem que, fazer o jogo dele em 10 minutos, é impossível, sabe? Não... Enfim, muito pouco... Num jogo que estava praticamente resolvido, na minha opinião, ele podia ter botado o Endrick em campo. E ele tira o Valverde e o Mbappé de campo, muito pensando no jogo contra a Atalanta. E o Ancelotti coloca, a última substituição dele é um meia da base do Real Madrid, um pouquinho mais de 17 anos, Daniel Yanez, que é a segunda estreia mais jovem, depois do Odegaard lá atrás, que estreou com o Real Madrid com 16 anos, depois dessa é a segunda estreia mais jovem com o Real Madrid. Porque lembrando que os jogadores que vêm de fora da Europa, eles só podem estrear depois dos 18, né? Senão todos eles estreariam antes. Mas é uma estreia jovem aí de um meio-campista para o Real Madrid, ele que entrou em campo no segundo tempo. Não foi um jogo incrível do Real Madrid, mas pelo menos foi um jogo em que, contra um rival, repito de novo, o Girona não levou grande perigo para o Real Madrid. O Gazzaniga fez boas defesas, porque poderia ter sido mais. Também não foi um jogo que o Real Madrid criou absurdamente, como a gente estava acostumado, 25, 27 finalizações, aquela loucura. Até finalizou mais do que nos últimos jogos, mas não muito mais. Mas o Real Madrid não sofreu, o que já é alguma coisa, e conseguiu aproveitar para fazer 3 gols no Girona, o mesmo resultado do Real Madrid na temporada passada contra o Girona. Era um jogo importante, primeiro, para vencer, para ir bem para o jogo contra a Atalanta nesse sentido, para que alguns jogadores se recuperassem, o Mbappé na questão de encontrar o gol, o Arda Güler de marcar o primeiro gol dele, o Bellingham de mostrar que nesse momento está sendo esse jogador importante para o Real Madrid e também de marcar o gol. Do Tchouaméni ter respondido na zaga para poder jogar ali, do Modric ter feito um bom jogo, como eu dizia, do Arda Güler, o próprio Brahim, que teve até um pouco mais discreto, mas também participou bastante do jogo, do próprio Valverde, que se recuperou depois do erro contra o Atlético, roubou muita bola hoje, é um jogador extremamente importante, que nesse momento tá precisando reencontrar a sua melhor versão, então foi um jogo importante nesse sentido. Não sofreu gol, o que é muito importante, marcou 3, conseguiu a vitória, os 3 pontos, que dentro da tabela de classificação do Campeonato Espanhol são muito importantes. Por quê? Porque o Barça tropeçou nesse sábado, empatou, e nesse momento o Real Madrid tem um jogo a menos que o Barcelona e 2 pontos a menos, ou seja, se for vencendo os jogos até esse jogo atrasado que vai ter que ser disputado no dia 2 de janeiro contra o Valência e ganhar esse jogo, pode assumir a liderança do Campeonato Espanhol. E atenção, porque o Atlético de Madrid tá com 6 pontos a menos que o Barcelona, mas tem 2 jogos a menos. Joga nesse domingo e o Barça e o Real Madrid fizeram um jogo, adiantaram um jogo lá de janeiro da Supercopa da Espanha, então o Atlético tem também esse jogo a menos. Se o Atlético vencer os 2, empata em número de pontos com o Barcelona. Então o Barça, esses últimos tropeços do Barça podem complicar o time na tabela de classificação, tanto na briga com o Real Madrid como na briga com o Atlético de Madrid. Real Madrid agora, como o Ancelotti já falou, Mendy tá fora do jogo contra a Atalanta, o Camavinga não vai se recuperar a tempo, Carvajal e Militão são as lesões de longa duração, o Alaba só volta em janeiro, então esses 5 desfalques estão confirmados.
O Vini, o Ancelotti já confirmou que volta pro jogo contra a Atalanta. O Rodrigo não foi hoje por precaução, deve estar à disposição pro jogo contra a Atalanta. E o Bellingham, em teoria, pelo que o Ancelotti disse, também estará à disposição pro jogo contra a Atalanta. O jogo contra a Atalanta pro Real Madrid é importantíssimo para não se complicar na tabela de classificação da Champions. Mas sobre esse jogo, obviamente, voltarei na prévia na segunda-feira, depois do jogo na terça. E tá começando semana de Champions e vai ter muito vídeo de Champions por aqui. Se vocês chegaram até aqui e ainda não estão inscritos, se inscrevam para ajudar o canal a crescer, deixa o like, comentários. Beijo pra vocês.